Da janela do meu quarto eu vejo aquela bandeira tremulando ali, né? Que a gente chega até a se arrepiar, porque jogar no Inter e no Grêmio, aqui no Sul, é a emoção maior que o jogador pode ter. Se as seleções brasileira e argentina unissem suas virtudes, provavelmente formariam um time imbatível. Prova disso é o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Aliando a técnica verde e amarela com a garra dos nossos vizinhos, o tricolor gaúcho tornou-se um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro. Com essa fórmula, o Grêmio já teve o Brasil e o mundo aos seus pés. O Grêmio sempre foi um time guerreiro. Porque teve um treinador aqui, na minha época, o Foguinho, que ele esteve com um outro time na Europa, porque o Cruzeiro viu a maneira de jogar, e a maneira de jogar se assemelhava com o espírito dos jogadores do Sul. Sem dúvida, o estilo gaúcho tem que prevalecer. Então você pode ter até uma boa equipe tecnicamente, mas se não lutar, não buscar, né, algo mais, né, dentro de uma partida, certamente a torcida ela vai ficar um pouco, né, com o pé atrás. Para mim o Grêmio é raça, primeiro de tudo, né? Essa característica bem forte do nosso estado gaúcho, não só como futebol, como pela música, pelo jeito do gaúcho, esse jeitão meio mais machão mesmo, o pessoal fica gozando, mas é verdade. Próximo da Argentina, sim. Só que o Grêmio nasceu sob a influência de outro povo, dono de um futebol igualmente forte, os alemães. Nasceu deles e da inteligência do paulista Cândido Dias da Silva. Assistindo a uma partida de exibição entre imigrantes, Cândido emprestou sua bola de couro depois que a do jogo furou. Em troca, recebeu dos europeus ajuda para fundar um clube. E assim aconteceu no dia 30 de setembro de 1903. O uniforme do novo time era para ser cor de Havana, mas como o tecido não foi encontrado, substituiu-se pelo azul, tornando-se tricolor com o preto e o branco. Ainda em seus primórdios, o Grêmio já fazia história, inventando jogadas do futebol. Chegou da Alemanha um rapaz que foi levado lá para o Grêmio, o professor Black, ainda não era professor Black, eu acho, que ele achou. Mas ele foi jogar futebol no Grêmio. Surge uma bola alta e ele cabeceia a bola e marca o gol. Mas o juiz, a bola entrou, deu gol, mas os adversários rodearam o juiz. Não, mas não pode. Com a cabeça não vale fazer gol. Porque se era proibido fazer com a mão, futebol, a palavra já dizia, futebol, né, pé, bola, só pode ser feito gol com os pés. Até que chegaram à conclusão que não tinha nada ali no regulamento do futebol que proibisse um golo com a cabeça. Aí então, na semana seguinte foi um sucesso, a Baixada lotou, porque os jornais publicaram em manchete: venham ver o alemão que joga com a cabeça. Seu Salim é uma fonte de histórias do Grêmio. Em todas, faz questão de mostrar como o clube é capaz de despertar paixão no mundo inteiro. O Grêmio fez a primeira excursão à Europa. Uma excursão de 3 meses, levou 90 dias, para ser exato, 87 dias foi o tempo da excursão. O Grêmio jogou em 10, 12 países na Europa. E um búlgaro lá que estava assistindo
o jogo se empolgou com o time do Grêmio, nunca havia um time. E o Grêmio deve ter jogado mesmo uma barbaridade, né? Quer dizer que tudo dá certo. A mulher dele estava grávida, nasceu uma menina. E o homem não teve dúvida, vibrou tanto com o Grêmio, adorou o time do Grêmio, botou o nome da menina de Gremina. Casualmente, nesse dia, estava de aniversário, completando 50 anos, um presidente do Grêmio, que foi presidente mais tarde, Hermínio Bittencourt, conhecido por todos aqui como tio Bitanca. Então o Bittencourt ficou meio padrinho da guria, assim, né? Voltou e ele escrevia, a Gremina escreveu para ele, para o Grêmio, né? Mandou fotografia e ele mandava presentes para a Gremina. O ano passado eu fiz uma campanha aí para procurar a Gremina. Eu prometi para ele, eu vou ver se encontro a Gremina, porque ele ficava triste, viu, de perder o contato com a Gremina. E eu acho que é o único clube, talvez, que tenha expulsado a Europa e deixou o nome marcado numa menina. Com a mesma determinação do búlgaro, o Grêmio não demorou a crescer no Rio Grande do Sul e a mostrar sua força em todo o Brasil. Foi 33 vezes campeão da cidade de Porto Alegre, torneio disputado até 1964. Revelou lendas como o goleiro Eurico Lara, o craque imortal, que defendeu o clube de 1920 a 1935. Mesmo com problemas cardíacos, Lara fez questão de jogar a decisão do Campeonato Farroupilha de 1935. O Grêmio venceu por 2-0. 2 meses depois, o goleiro morreu, mas deixou seu nome gravado na história e no hino do Grêmio. Junto com os títulos e com os craques, os gremistas desejavam um estádio à altura do clube. Afinal, o velho estádio da Baixada, onde o time jogou de 1904 a 1954, já era pequeno para a nação tricolor. Graças à força de sua torcida e de seus dirigentes e um financiamento do então presidente da República, o gaúcho Getúlio Vargas, o Grêmio levantou o Olímpico. O Grêmio construía seu primeiro campo esportivo, que viria a se tornar local de centenas de gloriosas jornadas. Os feitos da tua história, tanto Rio Grande com amor, até nós vivermos. Garotinho, naquela época, jamais eu poderia imaginar que aqui, posteriormente, seria o Estádio Olímpico do Grêmio, porque isso aqui, naquela época, era mato, era campo. Eu fugia de casa, como todo garoto, de pé descalço, pé no chão, atravessava, subia a Rua Mariante, para chegar lá no Estádio Olímpico para ver o Grêmio jogar. Quando eu chegava de tarde em casa, a minha tia, foi quem me criou, me castigava, uma coisa ou outra, eu dizia, mas madrinha, eu fui ver o Foguinho treinar. Olhava para lá, me parecia uma boca aberta sem uma parte da dentadura, 1001, 1003, 1004, como se fala, né? Então você achou muito feio e eu não me conformava com isso. Um grande gremista, tipo o Dr. Bertier, de Passo Fundo, concordou comigo, como sendo finanças, teria dinheiro, ele entraria com toda a parte de madeira, porque ele era madeireiro em Passo Fundo. Então ele nos deu a madeira, já barateou muito o custo. E fizemos a obturação essa necessária. A obturação data dos anos 70 e consistiu na modernização do estádio. O Olímpico virou o Olímpico Monumental. Aqui na nossa frente agora temos o Olímpico Monumental. Por que monumental? Porque toda esta parte branca aqui, que é a cobertura do lado de cá, até aqui, vejam bem, esta é a parte nova, que foi a peça ao que já existia, que é essa parte mais escura dali até aqui. Considerado na época que nós construímos, a segunda maior obra do estado em volume de concreto. Por quê? Porque a maior era uma hidrelétrica. E um detalhe também aqui, foi difícil de fazer porque já existia um estádio. Só foi possível construir terminar esse estádio Olímpico Monumental com a compreensão, com o apoio da nossa torcida. Nos anos 50 e 60, já na era olímpico, o Grêmio dominou o Rio Grande do Sul. De 1956 a 1968, só não foi campeão em 1961. Nesses anos, não faltaram heróis no tricolor. Em 56, nós tivemos assim, uma sequência até 60.
61 houve um hiato, né? E de 62 até o Grêmio conquistou um supercampeonato, que foi muito importante, porque foi o primeiro e único supercampeonato, né, no estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio teve ao longo do tempo símbolos extraordinários, né? Na época que as vitórias se restringiam somente ao Campeonato Gaúcho, o símbolo do gremista, a meu juízo, chamava-se Alcindo Marta de Freitas, um centroavante raro, um centroavante extraordinário, um goleador, aquele que sabia honrar a camisa do Grêmio. O Grêmio teve também nessa época, talvez, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, injustiçado no futebol brasileiro, hoje reconhecido como um dos maiores talentos do futebol brasileiro, que se chamou Ayrton Ferreira da Silva, o grande pavilhão, o grande zagueiro daqueles tempos do Grêmio. Eu tinha uma porção de apelidos. Pavilhão. O que mais ficou conhecido é o pavilhão por causa da troca do pavilhão, que o Grêmio tem 50 mil em dinheiro, e o pavilhão velho, assim como eu estou agora com o Cupim, foi por Porteludo. E até hoje está lá o pavilhão, quer dizer, a metade, porque a outra metade o Grêmio comprou de novo para aqui. O Grêmio teve naquela época um capitão Adilson, um jogador insuperável. O Grêmio teve naquela época mais recente, o Dinho, um jogador talentosíssimo. O Grêmio teve Paulo Nunes, o Grêmio teve Jardel, o Grêmio teve Carlos Miguel, talvez o maior talento da equipe. É difícil estabelecer um destaque. Hoje jogam ainda daquela equipe, na equipe do Grêmio, Darley e Roger. Eu cheguei no Grêmio em junho de 92, né, como juvenil. No final do ano de 93 eu subi profissional, né? 94 já sob o comando do Luiz Felipe, né? Ele me usou em algumas partidas do Campeonato Gaúcho daquele ano, né? E dali se iniciou-se, né, a minha carreira profissional, né? Já tenho aproximadamente 400 jogos com a camisa do clube. Eu tive o prazer, não joguei com o Milton e com o Ayrton junto, mas tive o prazer de ver ele jogando. Ele era um formiguinho no Grêmio, mas ele corria o campo todo. Corria e sabia jogar. Correr e saber jogar. Isso que estou dizendo. Tem gente que quer comparar o Figueroa com o Ayrton. Para mim o Ayrton é muito menor que o Figueroa. A década de 70 foi de dificuldades para o Grêmio, mas o ano de 1977 será para sempre inesquecível. Com garra e coragem, a equipe impediu o avanço da série de 8 títulos seguidos do Internacional. Em cena, 2 heróis, o técnico Tele Santana e o atacante André Catimba. O que eu tive lá no Grêmio, até hoje aqui na Bahia de Salvador não tem. Mancheta, Alberdan, Eurico, eles eram Tarciso, Iura, Ladinho, já era um grupo de acima de 27 anos, 30 anos. A gente sabia que o jogo pra gente ia ser dificílimo, mas o único erro meu foi querer dar a cambalhota, que na velocidade que eu fui comemorar, para dar o São Pontão, foi na velocidade que eu vi na bola. Quando eu dei, senti que não ia dar para eu me cair de cabeça no chão. Quis voltar, quando não quis voltar, não deu mais tempo, né? E aí houve aquele acidente que eu não voltei nem mais para a partida. E conseguimos ganhar o campeonato. Meus filhos choravam. O Grêmio seria pela primeira vez campeão brasileiro em 1981, diante do São Paulo e em pleno Morumbi. Era só o começo do caminho de uma época dourada que culminou com sua mais importante conquista. E o Grêmio entrou nas finais com muita aplicação. E foi assim que virou o jogo com a Ponte Preta em Campinas, garantindo a vaga na finalíssima, mesmo perdendo para a Ponte em Porto Alegre. Na finalíssima contra o São Paulo, essa aplicação foi ainda mais importante. Foi graças a ela que o Grêmio virou o primeiro jogo em Porto Alegre e segurou o São Paulo em São Paulo, até decidir tudo. E aí o artilheiro Baltazar apareceu em grande estilo, fez o gol do título, um golaço. Nós somos bons torcedores, sem hesitarmos sequer. 2 anos depois, o tricolor conquistou a Taça Libertadores e o Mundial Interclubes, num show de bola, quem diria, sobre o povo que ajudou a construir a sua história, os alemães. Os títulos de campeão da Libertadores e do mundo têm um gosto ainda mais especial, porque são ainda inéditos para o arqui-inimigo internacional.
Esse colorado aqui apareceu aqui na porta de casa, era um garoto aí, triste, acabrunhado, andava aí, porque ultimamente vê só há 20 anos, só o Grêmio ganha, só o Grêmio ganha, só o Grêmio ganha. De tanto ele viu o gremista todos os dias acordar cantando o hino do Grêmio, aí eu acordei e vi ele cantando também. E depois, o que é isso? Cheguei aí, depois, o que é isso? Ah, eu ouvi também agora cantar o hino do Grêmio. Não dá, é o hino que eu posso cantar, é a oportunidade que eu tenho de cantar. Que Porto Alegrense? Ah! Daquela vontade de gritar mesmo, porque o time é jogo duro. A rivalidade com o Inter, aliás, faz parte da história do Grêmio. 1935 era o ano do centenário da Revolução Farroupilha. Aquela luta dos gaúchos com o Império, aquilo tudo. E quando chegou a última rodada, o Grêmio estava 1 ponto atrás do Internacional. Quer dizer, o empate daria o título ao Internacional e ao Grêmio só a vitória interessava. A torcida internacional tinha levado para o campo uma quantidade de pombos correio, mais de uma centena, que era para soltar esses pombos no final do jogo, com mensagens a todo o interior do estado, anunciando que o Internacional era o campeão Farroupilha. Tinha um famoso vidente aqui chamado Homem dos Cachos, que garantia que o Grêmio ia ser campeão. Mas muitos, quando faltavam 5 minutos, sabe o que é no futebol, sempre tem aquele assanhado, o torcedor aquele que não espera, acha que está ganho, né? E começaram a soltar os pombos. E soltaram talvez a metade dos pombos. Mas aí o Foguinho me faz um golo faltando 4 minutos. Me acerta um bolaço de fora da área, 1-0 para o Grêmio. Bom, foi aquela loucura na Baixada, que era o campo do Grêmio, né? O Grêmio é 100 anos de glória, né, cara? Eu acho que futebol aqui no Sul sempre vai ser a dupla Grenal. E o Grenal sempre foi o jogador ele sobe de moral num Grenal, assim como ele pode subir, ele pode ser derrotado no outro dia. No jogo das provocações, o nome do Grêmio não aparece no placar do Beira-Rio em dia de clássico. Apenas as iniciais em verde. Pela grandeza dos seus clubes, pela pujança de seus torcedores, o Grenal talvez seja um dos clássicos de maior rivalidade nesse país. Meu patrão é do Inter, eu sou gremista, vou detonar a churrascaria, ninguém vai me aguentar. Para desespero dos colorados, o Grêmio ganhou pela segunda vez a Libertadores em 1997, um ano depois do bicampeonato brasileiro sobre a Portuguesa. Esses 2 títulos consagraram o atual técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, e jogadores como Darley, Paulo Nunes e Jardel. O Grêmio tem um fenômeno chamado Darley, o jogador que mais títulos possui no futebol brasileiro. E eu faço um desafio a quem quer que seja, que me aponte um atleta no futebol brasileiro que tenha conquistado mais títulos do que o Darley. Tudo que nós queríamos era isso e conseguimos. Todos os gaúchos estão de parabéns. Muita emoção, muita mesmo. É campeão, gente. No próximo bloco, o maior vencedor da Copa do Brasil e um jogo inesquecível. 90 anos de glória, deixe botar o tricolor. O Grêmio também exibe com orgulho o título de maior vencedor da Copa do Brasil. Foram 4 títulos, em 89, 94, 97 e agora em 2001. O Grêmio é tetracampeão da Copa do Brasil. Que era uma equipe que era muito boa, né? Uma equipe muito rápida. E nós já tínhamos jogadores já um pouco mais experientes, já um pouco mais de idade, né? E isso aí dificultava muito pra gente. Quando fomos entrar no campo, o Edinho pegou e falou pra gente, olha, o que a gente tem que fazer é ter o máximo de cuidado para não tomar o segundo. Porque se tomar o segundo, a gente ia ter que fazer 2. E ia ficar muito difícil. 2-0 Grêmio. Mas tem que dar Grêmio. Então hoje, 2-0. E deu a sorte que quando eu joguei a bola, o Lino errou e o Cuca acabou fazendo o gol. Jogadores recém-formados que estavam subindo naquele ano, principalmente, né? O caso do Emerson, do Carlos Miguel,
né, o meu mais específico, né, e precisava para que esses jogadores mais jovens se afirmassem um time de títulos, né, e felizmente aquele ano, naquele primeiro semestre, nós ganhamos a Copa do Brasil, né, que deu a base, né, que deu a condição que ele pudesse dali para diante até mesmo lançar outros jovens, outros garotos, né. Praticamente todos os títulos que o Grêmio tem sempre Esse aí é traíra. Uma base muito grande de jogadores formados, né? E na minha era não é diferente. Esse ano também tem vários jogadores formados aqui dentro do Grêmio. Isso é uma marca muito forte do Grêmio. Comandado por Tinga, o Grêmio fez 1-0. Eu sempre tive um carinho, né? Porque comecei a jogar profissional em 96. Traíra. E entrei num jogo, o jogo estava difícil, consegui fazer um gol da vitória, foi contra o Sport na época. E depois daquilo ficou marcado, assim, sempre de eu entrar, a torcida sempre pedir meu nome quando estava meio difícil o jogo. O jogador que já era o ídolo de um, caiu na graça de milhares depois que fez o segundo. Sem dúvida, as finais é que marcam mais porque é o título, né? E o jogo final contra o Corinthians, né, a final da Copa do Brasil, o último jogo que foi em São Paulo, nós empatamos o primeiro jogo aqui, perdendo de 2-0, o Luiz Mário fez 2 belos gols, possibilitou que a gente conseguisse aquele empate. Fomos para o Morumbi, para São Paulo, com o Morumbi lotado de corintiano. Havia uma unanimidade, ou quase isso, de favoritismo para o Corinthians, e eu fiz uma grande partida. Foi um dia especial porque era o dia do meu aniversário. Então muita coisa, né, que se juntou no mesmo dia. E o título veio e a comemoração foi completa. Euzinho, a devolução para o Fábio Baiano, pode ser o gol do título, Marcelinho tocou. Gol! O nosso treinador, o Tite, né, nós já sabíamos que ele trabalhava com esse tipo de relacionamento, assim, né, que em outras oportunidades, como já tinha jogador dele no clube, nós sabíamos que ele podia aprontar alguma coisa desse gênero. E chegando no vestiário, né, o auxiliar entregou-nos um envelope, né, a cada um de nós entregou-nos um envelope, e até então nós não sabíamos o que era. Quando nós abrimos, né, cada um ali tinha papel com mensagem, né, de familiares, de pai, de mãe, de filho, de esposa, de namorada. Nós vencemos. Realmente foi um momento inesquecível, né, que eu tenho até hoje guardado no envelope, vou guardar. Eu vou guardar com muito carinho, porque com certeza vai fazer parte da minha coleção de recortes inesquecíveis que eu tenho na minha galeria. É tetracampeão da Copa do Brasil! Em cada uma dessas conquistas, o torcedor gremista teve participação fundamental. A força da torcida tricolor está bem representada no hino do clube, composto por Lupicínio Rodrigues, na mesa de um bar da Praça Garibaldi. Afinal, que outro torcedor vai a pé onde seu time estiver? Nós somos bons torcedores.